Depois de 11 dias de julgamento, o ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel. Sinceramente, para mim era um resultado que já esperava, né, diante das provas e das dificuldades que a própria defesa enfrentou durante o júri. Mas o que realmente gerou polêmica foi a decisão envolvendo Monique Medeiros, a mãe de Henri. Os jurados entenderam que Jairinho foi responsável pela morte de Henri e o condenaram por homicídio qualificado, duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. A pena chegou a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Claro que na prática, né, a legislação brasileira prevê progressão de regime, então dificilmente alguém cumpre integralmente aí uma pena dessas em regime fechado. Já no caso da Monique, os jurados retiraram a acusação de homicídio doloso e reclassificaram o crime para homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Além disso, ela foi condenada por omissão, né, diante das agressões e torturas sofridas por Henri. A pena ficou em 1 ano e 4 meses, só que existe aí um detalhe, né? Como a Monique já passou um período presa preventivamente, então muita gente interpretou a situação como se ela tivesse saído aí sem punição efetiva. A juíza Elizabeth Machado Louro também concedeu perdão judicial a Monique. E aqui é importante entender uma coisa, né? Perdão judicial não é basicamente dizer que ela não fez nada. O crime continua reconhecido pela justiça, mas a pena ela deixa de ser aplicada. Então, na sentença, a magistrada afirmou que Monique perdeu seu único filho, sofreu agressões enquanto estava presa, enfrentou forte exposição pública e que parte desse julgamento social teria sido agravado pelo fato dela ser mulher. É justamente nesse ponto que eu acredito que a decisão abre espaço para críticas. Porque quando uma juíza afirma que houve uma cobrança maior por ela ser mulher ou uma expectativa de que fosse uma mãe perfeita, a mensagem que acaba sendo transmitida, na minha opinião, é que esse fator teve peso na análise do caso. Então quer dizer que ela concedeu esse perdão por ela ser mulher também? E eu não acho que essa seja a discussão principal. O debate nunca deveria ser sobre Monique ser mulher. O debate deveria ser sobre provas. Estou falando de uma acusação relacionada à omissão diante de agressões praticadas por alguém que não era um desconhecido, era o parceiro dela, uma pessoa que convivia diariamente dentro da mesma casa. Segundo a própria Monique, que afirmou posteriormente, Jairinho não tratava bem nem ela, quem dirás o Henri. Então é natural que a justiça e a sociedade questionem qual era o grau de conhecimento dela sobre o que acontecia. E ainda existe um outro detalhe que eu me lembro muito bem, eu não esqueci. Eu tô falando de um relacionamento próximo, de confiança, a ponto do Jairinho ter ajudado ou influenciado sua nomeação para um cargo público. Você se lembra dessa? Pois é. Então não era uma relação distante ou superficial e eu tenho certeza que no momento dessa nomeação, ela deve ter achado que ele foi um marido incrível para ela. Outro ponto que chama atenção é que Monique só passou a acusar Jairinho depois que ambos foram presos, Sinceramente, gente, isso não é algo incomum, de acontecer em processos criminais envolvendo casais. Quantas vezes isso acontece, Quando os dois são investigados ou presos, muitas vezes um dos envolvidos passa a colaborar contra o outro. Isso não significa que ela esteja mentindo, mas também não significa que essa mudança de posição dela seja algo aí surpreendente ou extraordinário. E é justamente por isso que eu tenho dificuldade em concordar com a ideia de que tudo isso aconteceu porque Monique é mulher. Leniel, pai de Henri, também foi alvo de cobranças, Eu li comentários, eu vi o posicionamento de jornalistas, debates, muitas pessoas pediam que ele fosse investigado também e questionavam se ele também teria sido omisso, ou seja, o questionamento público não estava restrito à figura materna. As pessoas cobravam responsabilização de todos os adultos que faziam parte da vida de Henri, mas no fim
O que é levado em consideração são as provas no processo. Então, o que será que a juíza quis dizer com tudo isso? Isso me forçou a fazer uma pergunta, né? A fazer uma pergunta hipotética. Existiam erros no processo que indicassem mais uma pessoa omissa, né? Então, em cima dessa questão hipotética, eu fiz uma pesquisa e o que eu encontrei eu vou ler aqui para vocês. Se você é da área jurídica, se eu estiver errada, por favor, me corrija, deixa aí o seu comentário explicando. Dizendo assim o seguinte, olha, no caso em que se uma magistrada entendesse que havia indícios de omissão penalmente relevante de alguém que não foi denunciado, ela poderia registrar essa percepção na decisão e remeter elementos ao Ministério Público. A decisão de investigar ou denunciar, porém, caberia ao Ministério Público, que precisaria verificar se existem provas suficientes para justificar a medida. E se isso não acontecer, eu devo entender o quê? Eu devo interpretar o quê? Que não havia nenhuma irregularidade? Então, eu concluo que, independente de ser homem ou mulher, a responsabilização criminal precisa ser baseada em evidências concretas, né? E olhando para as provas que foram apresentadas, né, no processo, os dois nomes que sempre estiveram no centro da investigação foram Jairinho e Monique. É lógico que eu concordo com a condenação do Jairo, mas eu não concordo totalmente com o perdão concebido a Monique, mas esse foi o processo, esse foi o desfecho, e eu acredito que não há muito o que acrescentar, né, nesse momento, mas fica aí a minha indignação. Eu acredito que a maioria, né, pelo que eu li aí nos comentários nas redes sociais, sente essa mesma indignação, né? Aquele sentimento de injustiça que o brasileiro já tem há muito tempo.